Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, por favor. Quem tem Bíblia, diga amém. Quem tem Bíblia, diga amém. Quem lê a Bíblia, diga amém. Quem medita na Bíblia, diga amém. Quem obedece à Bíblia, diga amém. Nossa, foi despencando. Caiu demais, né? Foi caindo. Vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 26 diz assim. 26. Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros da rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: como compreenderei se não tiver quem me explique? E pediu a Filipe que subisse a carroça e sentasse com ele. O eunuco estava lendo esta passagem das Escrituras, abre aspas: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que a sua vida na terra foi tirada? Fecha aspas. Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou de outro? E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhes o evangelho, a saber, Jesus. Prosseguindo na estrada, chegaram num lugar onde havia água. Foi quando o eunuco observou: eis aqui água que me impede de ser batizado. O que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crer de todo o seu coração. Em seguida declarou ao eunuco: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parasse a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram na água. Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou, trasladou Filipe. O eunuco não o viu mais. Contudo, ele seguiu a sua viagem pleno de alegria. Amém. 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 Bom, a história você compreendeu, amém ou não? Então a história, Filipe está vivendo algo lindo. É importante contextualizar o texto. A igreja está em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Tem muita coisa acontecendo, muito milagre. O Espírito Santo foi derramado, Jesus ressuscitou, a igreja está cheia de poder. Os mesmos discípulos que fugiram quando Jesus foi preso e crucificado, eles agora estão com coragem. Alguns estão sendo mortos à espada, outros enforcados, mas nenhum negando, porque o Espírito Santo faz isso, nos enche de coragem e de ousadia. Eles estão cheios do Espírito Santo. Acontecem milagres, demônios são expulsos. Um homem chamado Simão, mago, mestre de feitiçaria, esse cara se converte e começa a seguir Filipe. Começa a acontecer tantos milagres que as pessoas começavam a queimar seus livros de bruxaria em praça pública. E somando o valor dos livros, chegou-se, atualizando para nós hoje, R$600 mil. Mais de R$500 mil em livros queimados na praça, porque as pessoas se convertiam e diziam: esse ensino não é mais o ensino de Deus, o ensino do céu, então não serve mais para mim. As pessoas estavam se convertendo aos montes. Tinha muito milagre acontecendo. E nesse monte de milagre acontecendo, Filipe sai da multidão e vai para o deserto. E no deserto ele encontra uma carroça andando. Para atualizar, um Versalhes. Os Enzos, Valentinas não sabem o que é um Versalhes, é um carro. E aí ele está caminhando lá na Passo dos Bois, e de repente Filipe encosta na carroça e ouve ele lendo Isaías. Estava lendo em voz alta. E Isaías pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: como é que eu vou entender? Ninguém me explica.
Aí o Filipe falou, o que Filipe falou? Me perdi, gente. Ninguém me explica. Daí ele pulou na carroça. Me ajuda aqui, Jesus. Terceiro culto, eu estou batendo biela. Então Filipe entrou na carroça e começou a explicar. E ele começou pelas escrituras daquele texto e foi até Jesus. Chegou em Jesus, ele tudo que foi profetizado até aqui chegou em Jesus. Aí ele entendeu. Opa, então o que me impede de ser batizado e me tornar um discípulo de Jesus? Nada, se crê de todo o teu coração. Aí ele pararam a carroça, entraram numa água que tinha lá, um rio, um lago, um banhado, e batizaram. E Filipe batizou o etíope. E o etíope sai feliz em viagem, e Filipe é arrebatado, some do nada, ele é transladado, ele sobrenaturalmente sai dali. Esse é o texto que a gente vê. Só que eu queria hoje pertinho, nós estamos no mês de outubro, é o último final de semana, última semana de outubro, e nós comemoramos no dia 31 de outubro algo que é marcante para a nossa fé, que é o quê? O dia da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um monge, que seguiu os ensinos de Agostinho, ele prega na porta da igreja de Wittenberg 95 teses contra as indulgências e as ordens papais da Igreja Católica Apostólica Romana. Até 1500 havia um silêncio, mas aí houve uma voz. Martinho Lutero, lógico, antes de Martinho Lutero tem John Hus, Savonarola e outros homens, mas Martinho Lutero ficou conhecido pela ousadia de pregar as 95 teses na porta da igreja, contrariando as diretrizes do Papa, contra principalmente as indulgências. Para você que talvez não sabe o que é indulgência, indulgência era uma prática da Igreja Católica, onde as pessoas pagavam para ir para o céu. Abre aspas. No tinir da moeda, no gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Então você pagava para o seu avô sair do purgatório e para o céu. O seu tataravô talvez estava no purgatório, você pagava dinheiro para o seu tataravô ir para o céu. E assim a Igreja Católica construiu basílicas, construiu igrejas, enriqueceu. Pastor, você está falando mal da Igreja Católica? Não, eu estou contando história. Agora eu vou continuar a história. Hoje a igreja evangélica não vende terreno no céu, mas muitos lugares por aí vende a bênção. Mediante a oferta de R$500, você ganha uma bênção. Compra esse lenço ungido por R$800 e você vai receber a cura e o milagre. E a indulgência mudou de nome, virou gospel, mas continua sendo praticada por aí. Então a indulgência não é uma prática que foi errada só, ela continua sendo errada. Mas daí Martinho Lutero contrariou publicamente isso. Isso lhe custou algumas coisas. Homens anteriores morreram por isso. E aí nasceu a Reforma Protestante. Lógico que depois entrou outros grandes nomes, mas eu vou ficar só com Martinho Lutero. E a Reforma Protestante seguiu. E nós, por exemplo, somos denominados pela sociologia como protestantes. Você é um protestante, porque você não é católico apostólico romano. Por isso que você é protestante. Porque a palavra católico apostólico está tudo certo. A palavra católico é universal. Apostólico porque acredita no fundamento dos apóstolos. Está tudo certo. Não sei se você foi católico praticante. Eu fui catequista, então eu lembro do credo que era lido na missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Aquele credo ali é um credo usado pela igreja protestante. Creio na Santa Igreja Católica. Tudo certo. Não a católica romana, a católica, a igreja universal. A palavra católica significa universal. Não a igreja universal, entendeu? Do reino de Deus. Estou falando da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é feita por homens e mulheres salvos e lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não é feita de evangélicos, amém ou não? Não é feita de católicos romanos. É feita de homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Isso é a igreja de Jesus. Martinho Lutero protestou contra isso. Indulgência não, o justo viverá pela fé. E aí isso foi mexendo com toda a estrutura. E aí nasceu 5 solas. No grego, no latim, sola significa somente. Então 5 solas, somente.
E aí quais são as 5 solas que a gente conhece até hoje? A primeira delas, sola Scriptura, somente as Escrituras. Solo Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E sola Deo Glória, somente a Deus a glória. São as 5 pedras que a reforma protestante colocou. São os 5 fundamentos que a fé cristã protestante carrega consigo. São 5 bases que a gente caminha e não dá para removê-las. São importantes. São 5 solas. Então eu queria, dentro desse texto, extrair as 5 solas que estão no texto. Elas estão mergulhadas e permeando o texto. O texto vai mostrar as 5 solas. A primeira sola qual seria? Sola Fide, somente a fé. Olha que interessante. Ao que Filipe lhe orientou: tu podes, se crer de todo o teu. Em seguida declarou o eunuco: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui entrou a fé pura, a fé não palpável, mas a fé verdadeira, a fé dentro. Aquele etíope não fez um curso de batismo, aquele etíope não deu dízimo, aquele etíope não participou do culto, ele não participava da escala, ele não era do louvor da igreja, nunca levantou as mãos para o céu dizendo que era de Deus, mas ele creu. É a fé pura e salvadora. A fé funciona como uma escada rolante. A escada rolante, você apenas coloca os pés e deixa que ela faz o trabalho dela e leva até lugar mais alto. A fé é essa escada rolante, onde você sobe e ele te leva até a graça, e a graça te salva. Somos salvos pela graça mediante a fé. A fé leva até a graça e a graça nos salva. Então somente a fé. Efésios 2:8. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não tem mérito. O etíope não fez nenhuma boa ação para ser salvo. Ele creu e foi batizado. A fé é um guia, é um combustível, é a única estrada que nos leva à graça, graça salvadora. Somos salvos pela graça através da fé. Somos salvos pela graça através da fé. Não somos salvos pelas obras. Somos salvos para as boas obras. Então as obras são resultado de uma fé salvadora, e não a fé salvadora é resultado das obras. Então por mais que a gente faça obras para Deus, isso não resulta em uma fé salvadora. Agora, uma fé salvadora resulta em obras. É impossível a fé não se manifestar de alguma forma. Então, somente a fé. Fala comigo assim: somente a fé. Repete comigo, só para fixar: somente a fé. Então a fé é esse caminho que leva até a graça. Segunda sola, somente as Escrituras. Sola Escritura, somente as Escrituras. Versículo 35: e Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho, a saber, Jesus. Quem aqui acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? E quem não respondeu não acredita. Eu vou pedir para quem acreditar mesmo levantar a mão e dizer amém, de verdade. Então, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus, por que ela está fechada na sua casa? Quem aqui gostaria de ouvir Deus falando assim: assim diz o Senhor, e receber uma profecia da parte de Deus? Eu gostaria. Quem gostaria? Coisa linda receber uma palavra, amém? Eu vou te dar uma profecia, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus é assim diz o Senhor. As Escrituras não são um livro da Mary Kay. Mary Kay? Dos carros rosa, aquele Mary Kay? Da Mary Kay. Ou da Avon, vende Avon ainda? Rinodê. Emoe. Não? É umas pirâmides que tinha antigamente, não? Tá, volta para cá.
A Bíblia não é um livro, não é um livrinho da Avon, um catálogo da Avon. Perdoar e orar pelos inimigos. Não, esse aqui eu não quero comprar. Eu guardarei a tua saída e tua entrada. Esse aqui eu queria encomendar um desse aqui, ó. Mês que vem chega, 30 dias. Aqui, amar a esposa e morrer por ela. Esse catálogo está desatualizado? Esse aqui é o antigo ainda? Porque mudou, tem uns pregador gospel por aí dizendo, coach dizendo que não precisa mais sacrificar pela esposa. Mudou. Esse catálogo é antigo? Tem que orar pelo presidente da república. Está amarrado, pula essa parte aqui. Pega, não tem outro folder melhor, outro cara. Esse aqui tá ruim não tem um mais novo? Não, o catálogo não mudou, é antigo, é o mesmo, mas é o único verdadeiro. A Bíblia é a mesma. E aqui tem tudo que você precisa. Aqui ensina a educar filhos à luz da palavra. Aqui ensina a ser um bom vizinho. Aqui ensina a saber falar diante do rei ou diante do empregado. Aqui ensina a tratar as pessoas. Ensina a prosperar financeiramente. Ensina a pedir perdão. Ensina a lidar com relacionamentos. Ensina a não ser fiador. Ai, pastor, por que eu não li antes? Bem feito. Por que não leu antes? Boa pergunta, por que não leu antes? Porque a gente acha que a Bíblia é um livro de regras de um Deus chato que só manda em nós. Ele é a carta de amor de um pai dizendo: eu amo vocês. É diferente. Tem coisas aqui que eu vou livrar você de tanta coisa se você ler. Então a palavra de Deus, só a escritura. Outra coisa, não tem nenhum livro, nenhum outro livro. Somente a palavra de Deus é necessária. Não há necessidade de outra revelação, de outro acréscimo. Não precisa ser atualizada. Não precisa, ela é atual. A palavra de Deus. Quem aqui tem ela de papel aí? Levanta ela. Levanta ela bem alto. Olha para o lado, para o outro que não tem assim. Levanta bem alto, sim, bem alto. Vamos fazer uma campanha, Bíblia de papel no culto. Vamos fazer a campanha, Bíblia de papel no culto? Vamos ou não? Ah, pastor, a digital é ruim. Não, a digital não é ruim. Eu tenho ela no meu celular, me ajuda muito. Dependendo do lugar que eu estou, não dá tempo de abrir uma Bíblia, não tem com ela na mão. Mas voltar para de papel assim, coisa maravilhosa, meu não. É bom porque na hora de expulsar o demônio também, pato, qualquer coisa, né? Dependendo, se o demônio não quer sair, dá uma biblada. Tem umas aí que de letra grande, que é desse tamanho assim, querido. É um carrinho de mão para carregar. Então, palavra de Deus. A palavra de Deus. Aqui tem tudo. Amém? Olha que interessante. Não sei quem foi que comentou isso, achei interessante. Eu não sei se foi o Davi Lago que comentou aqui alguma coisa, que o homem com o maior QI da história, ele é vivo, é sul-coreano, maior QI, maior coeficiente de inteligência do mundo, 200 e lá vai pedrar de QI, ninguém ganhou dele. Einstein, ninguém ganhou dele. O cara disse que a Bíblia contém a verdade. Ele leu a Bíblia e falou: a Bíblia contém a verdade. Ele lendo, observando, ele viu: tem verdade aqui. Isso aqui é verdadeiro. Então isso aqui é bênção para você. Eu te abençoo, assim diz o Senhor. Que você ouça Deus. Pastor, faz tempo que eu não ouço Deus, mas a Bíblia está fechada. Aí não consegue. 2 Timóteo 3,15. Toda a escritura é inspirada por Deus. Diga comigo: toda a escritura. Teve um amigo meu que era ateu e falou assim, lá no quartel, falou: Martinello, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Tu queria que um cavalo escrevesse? É claro que foi escrito por homens, mas inspirado. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Fala comigo assim: verdade. Para repreender o mal. Fala comigo: repreender o mal. E corrigir erros. Diga: corrigir erros. E ensinar a maneira certa de viver. A palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Jesus cumpriu as escrituras. Antes de um reavivamento, precisamos de um reabibliamento. Diga aleluia. Então, só para lembrar, somente a fé, repete comigo: somente a fé. Somente as escrituras. Terceiro, somente Cristo.
E Filipe, tomando a palavra, iniciando com aquela mensagem das Escrituras, pregou o Evangelho, a saber, Jesus. Eu vou falar uma coisa que precisa ser dito nos dias de hoje. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Jesus Cristo é suficiente. Não vou repetir. Eu vou repetir. Gálatas 3 diz que ele levou toda a maldição na cruz. Jesus Cristo é suficiente. Todo sacrifício necessário para a eternidade já foi feito. Todos os demônios estão submissos ao nome dele. Ele é suficiente. Suficiente. Jesus Cristo é suficiente. 1 Timóteo 2,5. Porque há só um Deus, fala comigo, só um Deus, e só um mediador, fala comigo, só um mediador. Só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Só tem um mediador. Não é o Telmo, não é o Papa, não é a Maria, não é o Antônio. É só Jesus. Biblicamente, só Ele é o mediador entre Deus e os homens. E é lindo porque de Gênesis a Apocalipse a Bíblia converge em Jesus. De Gênesis a Apocalipse a Bíblia converge em Jesus. Olha que lindo, eu vou ler aqui os livros da Bíblia e o que Jesus, onde Jesus está em cada livro. Olha que lindo. Em Gênesis, Jesus é o animal morto para cobrir o pecado de Adão. Em Êxodo, é o cordeiro da Páscoa. Levítico, é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juiz, é o nosso juiz. Em Ruth, é o nosso remidor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, ele é o soberano. Em Esdras, ele é o escriba fiel. Neemias, reconstrutor de tudo que está destruído. Em Ester, ele é o Mordecai, assentado fielmente no portão. Jó, o nosso redentor, vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é um belo noivo. Em Isaías, ele é um servo. Em Jeremias e Lamentações, é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é maravilhoso, o homem de 4 faces. Em Daniel, o 4º homem da fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Jonas é o grande missionário. Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é o sentinela orando pelo avivamento. Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador da nossa herança. Zacarias, ele é a nossa fonte. Malaquias, ele é o filho da justiça com cura nas suas asas. Em Mateus, ele é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o Filho do homem. Em João, ele é a porta. Em Atos dos Apóstolos, a luz brilhante que aparece para Saulo no caminho de Damasco. Romanos, a nossa justificação. Coríntios, a nossa ressurreição. Gálatas, ele redime a lei. Em Efésios, a nossa riqueza insondável. Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Colossenses, ele é a plenitude de Deus. Tessalonicenses, ele é o rei que virá. Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Tito é a nossa bendita esperança. Filemão, ele é amigo mais chegado que um irmão. Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Pedro, ele é o principal pastor. No livro de João, ele é o amor e a ternura. No livro de Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de santos. E em Apocalipse, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Toda a Bíblia converge para Ele. Somente Cristo. Não há necessidade de mais ninguém. Quarto, somente a graça. E prosseguindo pela estrada, chegaram no lugar onde havia vergonha. E quando o eunuco observou, eis aqui água, o que me pede ser batizado.
Quantas ofertas e dízimos o eunuco fez? Quantas obras boas ele fez? Quantas pessoas ele ganhou para Jesus? Quantas vezes ele pregou na praça? Quantas vezes ele serviu na escala do Kids, do Teens, lá nos Atalaias? Quantas vezes? Para ser salvo, o que ele fez? O que esse cara fez para ser salvo? Ele tem que ter alguma coisa escrita. Não tem nada escrito. Ele só creu. A graça é um favor não merecido. Eu estava lembrando do Danilo. O Danilo me contou. Posso contar, Danilo? Posso contar? Posso? Pergunta para a esposa se posso. Tá, posso contar. O Danilo, para quem não sabe, ele é ligado nos 600 watts. Não, 220 é para os fracos, nem dá choque. Ele é ligado nos 600. O Danilo, ele é sempre assim. Ele me encontra, pastor, pá, porque agora a gente descobriu um negócio, tá ligado? E pai, pá. Falei, calma, Danilo, me explica. Então, eu estou falando que a gente vai para aí. Não, uma loucura. Aí o Danilo foi precisar tirar o visto, porque tem, né, para ir para o Mundial, tudo. A gente no final aqui vai compartilhar de parasurf. E aí o Danilo foi lá tirar o visto, lá na embaixada americana em Porto Alegre. Presta atenção no que está para vir. Danilo na fila. Aí ele chega, na vez dele, ele encosta no vidro, mais ou menos assim, né, Danilo? Pois não, seu nome? Danilo. Qual o propósito dos Estados Unidos? Aqui, ó, seguinte, nós estamos no Parasurf, tá ligado? A gente, aqui, ó, tem umas folhas aqui, ó, que a gente, aqui, essas fotos aqui, ó, isso aqui é eu, ó, isso aqui é a menina que ganhou, tá ligado? Nós estamos indo pro Mundial da California Beach, meu querido, olha aqui. E o cara, pensa o embaixador americano, do outro lado, é ensinado para todo mundo que lá você responde o que é? Não, ninguém perguntou. O Danilo estava. Aí o cara assim, tá, e o que vocês vão ganhar no Mundial? Ele abriu os braços assim, ó, o Mundial, meu querido, medalha! Assim como eu estou fazendo para vocês. A embaixada toda começou a olhar assim. O que esse doido está fazendo aí? É Mundial, pá, ligado? E aqui, ó, nosso pai puxou outra foto e mostrou, e mostrando, e aqui está aqui o certificado, está aqui a autorização, e ninguém perguntou nada. E ele mostrando tudo, meu irmão. O cara falou, tá, mas o que vocês vão ganhar lá? De novo, a Mundial. O cara no vidro assim, ó. Não, dinheiro, não tem dinheiro, é medalha. Foi. Medalha de ouro. Aí o cara, eu acho que o cara falou, meu Deus, bem-vindo aos Estados Unidos. Não, e ganhou. Não. Por que eu estou contando isso? Graça, não merecia. Tem um monte de gente que foi tentar tirar o visto, rico, milionário, não tem um pinto para dar um ataque. Não tinha, não. Rico chega lá, pá, gomado, roupa marca, e fala bonito, e responde os documentos, e prolabore. Mas tu prova que eu ganho porque Deus cuida de mim. Meu irmão, graça, favor não merecido. Danilo é um exemplo de graça. Nenhuma pessoa comum dá um visto desse para ele. Mas quando Deus está no negócio é graça. Diga glória a Deus, aplaude Jesus, gente, coisa linda. Não, aí o Danilo foi contar para mim. Marcamos lá no shopping. Chegamos no shopping, cafeteria. Chegou o Danilo, pá, pastor, tu não tem noção. Mas assim, gente, nesse tom de voz. Porque, pá, tá ligado? Chamou os pá, tô tremendo, pastor. Olha que ganhou, pá. Eu falei, Danilo, as pessoas tudo olhando. Eu falei, gente, tá tudo bem. Ele tá eufórico. Danilo. A minha esposa disse pra mim, fica com calma, mas eu não consigo, tá ligado? Não é Danilo, é Danilo. Então, quem aqui recebeu graça? Meu irmão, é graça. Somos salvos pela graça. Não merecíamos o visto para o céu, mas Jesus deu o visto para nós mesmo, a gente sem merecer. Aplauda esse Jesus maravilhoso.
Todas as vezes que a palavra visto aparecer na sua vida, você nunca mais esquece da graça. A partir de hoje, nunca mais. Tá? E a vantagem do visto do céu é que não tem que renovar. É uma vez só o nome no livro da eternidade para sempre. Em nome de Jesus. Somente a graça. Quinto, a glória somente para Deus. Fala comigo, a glória somente para Deus. Filipe saiu de cena, fez o que o Senhor mandou e foi embora. Na hora de receber o obrigado, Filipe nem estava mais. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus usa eu e você. Nós somos canetas na mão do escritor, somos bisturis na mão do médico, somos baquetas na mão do maestro. Mas é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Não tem nenhum mérito. E quando você for uma bênção na vida de alguém, eu te abençoo para você ser uma bênção na vida de muita gente. E quando você for uma bênção na vida de muitos etíopes, eles vão chegar para você e dizer: cara, você é um pai para mim, um pastor, uma bênção. Glória a Deus, olha, eu quero te agradecer. Você vai dizer assim: louvado seja o nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória pertence a só um, não pertence a mais ninguém. O dia que a gente começar a roubar a glória, morreremos. Deus não divide, a glória é só dele, tão somente dele. Você já viu de dia, quando o sol está brilhando, você viu estrelas? Sim ou não? Não, é a olho nu, é quase impossível ver de dia. Por quê? Porque o sol está brilhando. Quando que as estrelas aparecem? Quando o sol sai. Sabe quando que as estrelas começam a brilhar nas igrejas? Quando o sol da justiça não está mais. Quando Jesus não entra e não é mais o ator principal do culto. Quando ele não é a peça principal mais do culto. Quando ele não é a pessoa mais adorada. Quando ele não é o centro dos nossos cultos. As estrelas começam a brilhar. E só brilha a estrela quando o sol não está. Eu te encorajo a você ser usado por Deus, mas nunca aceitar a glória para você. Somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Somos apenas jumentinhos carregando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. São apenas amigos do noivo. Bom, essas são as 5 solas. Eu queria repetir com você pedagogicamente, por favor. Repete comigo, por favor. Somente Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, toda a glória a Deus. Mas eu queria usar uma frase dos reformadores. Os reformadores tinham uma frase que era assim: igreja reformada, sempre reformando. Era uma frase que eles tinham. E eu queria, de forma ousada talvez, me juntar, talvez um Telmo Lutero, ou um Martinello Martinho. Não importa, mas eu queria acrescentar uma sola. Aí um amigo meu lá do mosteiro falou: sola da bota. Não. Eu vou acrescentar mais uma sola, nessas 5 solas, com permissão dos reformados. João 13:34, não precisa abrir. Diz assim, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns pelos outros. Através disso, do amor uns pelos outros, as pessoas reconhecerão que vocês são meus discípulos. Então Jesus está dizendo que nós não seríamos conhecidos por discípulo de Jesus porque conhecemos as 5 solas. Então Jesus não está dizendo, até porque a Bíblia é mais antiga que qualquer reforma protestante, até porque a nossa adoração não é a Martim Lutero e nem aos reformadores, nós adoramos só Jesus. Então Jesus está dizendo que nós não seríamos reconhecidos porque conhecemos a Bíblia de cor? Não. Mas que bênção conhecer a Bíblia de cor.
Então a Bíblia não diz que nós seremos conhecidos por saber descrever a graça. Eu prefiro 1000 vezes experimentar a graça do que descrevê-la. Então a gente não seria conhecido porque tem boas obras. Não, seríamos conhecidos porque existiria amor entre nós. E o amor entre nós vai fazer diferença. Senão a gente é igual a todo mundo. É mais um clube de interesses pessoais. O amor faz a diferença. O amor que não aceita tudo, mas aceita todos. Quem aqui é pai? Você não aceita tudo do seu filho, aceita? Você aceita tudo no seu filho? Você aprova tudo que ele faz, sim ou não? Você o ama? Então o amor não aprova tudo. O amor reprova. O amor não concorda. Mas o amor ama. O amor não desiste. Não desiste. Ele nunca desiste. E eu acredito de verdade, irmãos. Terminou o culto das 3 hoje aqui. Um jovem me chamou, com uma roupa dobradinha. E ele falou assim: pastor, ora pela minha blusa, por essa blusa. Eu falei: de quem é essa blusa? Ele falou assim: essa blusa é do meu marido. Eu falei: qual o nome dele? Eu não vou expor nunca aqui. Mas ele falou o nome do marido dele. E com uma blusa na mão, pedindo para mim orar por ele. Eu falei: filho, você acabou de ouvir a mensagem, somente pela fé. Deixa eu te ensinar uma coisa. Posso te ensinar? Pode, pastor. Não precisa orar pela roupa. Não precisa. Você tem fé que Deus é poderoso para ouvir uma oração? Tenho, então não precisa da roupa. Pode guardar a blusa. Aí ele guardou. E eu falei: eu vou orar por ele. Botei a mão nele e comecei a orar. Jesus, o Senhor conhece esse homem. E sabe talvez a falta de pai que ele teve. E sabe talvez a dor e o buraco que tem no coração dele. Eu não sei. Mas visita ele onde ele está agora. Com o teu amor que um dia me alcançou. Com a tua graça que um dia me salvou. E com o perdão que um dia me perdoou. Amém. Eu não preciso aprovar a conduta dele, mas eu posso amá-lo. A gente pode conhecer 1 milhão de solas. Se não tiver amor, não vale nada. Então, eu queria acrescentar humildemente aqui: somente o amor. E Coríntios vai dizer que se eu orar em línguas, profecia, tudo isso sem amor, nada tem valor. Eu oro para que essa comunidade de fé denominada Abba Pai, eu oro para aqueles que estão aqui, que congregam em outros lugares. Eu oro para você que está online de outra denominação. Eu oro para que a igreja de Jesus seja conhecida pelo amor. Naquilo que é central, temos que ser unânimes. Naquilo que é periférico, flexíveis. Mas em tudo, o amor. Mesmo reprovando, o amor. Mesmo discordando de práticas, o amor. Se a igreja de Jesus amasse mais e condenasse menos, talvez nós teríamos muito mais relevância. E não 1.400 nós batizaríamos por ano, batizaríamos 5.000, 10.000. Porque as pessoas elas têm fome de Jesus. As pessoas têm fome de Jesus. É verdade, elas têm fome de Jesus. Elas estão cansadas da religião. Elas cansaram da gente, cansaram dos religiosos. Mas de Jesus elas querem, elas amam, elas estão atrás de Jesus. Sabia, saiu uma pesquisa aí, 80%
das pessoas viriam na igreja se fossem convidadas. Sabe por que a gente não convida? Porque a gente tem vergonha, não sabe o Jesus que conhece e que tem. Pastor, será que Deus ouviu a sua oração? Não sei, tomara que ouça. Tomara que aquele homem, os dois sejam salvos, assim como eu um dia fui salvo e alcançado por Jesus. Quem está comigo? Sentado mesmo. Fale com Jesus agora por um instante. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Eu celebro a tua salvação. Obrigado porque escreveu o nosso nome no livro da vida. Obrigado porque o Senhor nos deu visto. A gente não merecia. Obrigado. Obrigado por carimbar e dizer bem-vindo ao céu. Obrigado. Nos ensina a amar as Escrituras, a andar pela fé, na graça, somente com Cristo e dando glória só a Deus. Mas nos ensina a amar como o Senhor amou e ter a tua marca em nós. E a melhor marca não é da igreja reformada, a melhor marca é de Cristo. E nós não queremos ser conhecidos como uma igreja reformada, nós queremos ser conhecidos como uma igreja que ama e imita Jesus. Essa é a minha e a nossa oração. Amém? Se você concorda, recebe essa palavra, dá um glória a Deus e aplauda Jesus, que Ele é digno de honra.